22 de fevereiro, cadeira de São Pedro em Antioquia. Somos chamados, uma segunda vez, para honrar a cadeira de São Pedro. Primeiro, foi seu pontificado em Roma, hoje é seu episcopado em Antioquia. Os 7 anos passados pelo príncipe dos apóstolos na segunda dessas cidades foram a maior glória que ela já teve, e eles são muito importantes, uma parte da vida de São Pedro para ser passado sem ser notado no ciclo cristão. 3 anos se passaram desde a ascensão de Nosso Senhor. A igreja já havia sido frutífera pelo martírio, e de Jerusalém ela havia se espalhado para países distantes. Antioquia, a primeira das cidades da Ásia, tinha recebido o Evangelho, e foi lá que eles que professaram a fé de Jesus foram primeiro chamados de cristãos. Jerusalém estava condenada à destruição por ela ter se recusado não só a reconhecer, mas também por ela ter crucificado os Messias. Era hora de Pedro, em quem residia o poder supremo, privar a cidade em fila da honra que ela tinha até então desfrutada, de possuir dentro de suas paredes a cadeira do apostolado. Foi em direção aos gentios que o Espírito Santo conduziu aquelas nuvens, que foram mostradas a Isaías como símbolo dos santos apóstolos. Isaías 68. Assim, foi em Antioquia, a terceira capital do Império Romano, que Pedro I coloca o trono de Augusto, no qual, como vice-regente de Cristo, ele preside a Igreja Universal, aquela nova família da qual todas as nações são convidadas a se tornar membros. Mas o progresso dos apóstolos foi tão rápido, as conquistas que fizeram, apesar de toda a oposição, eram tão extensas, que o vigário de Cristo foi inspirado a deixar Antioquia, depois de ter honrado com a cadeira durante o espaço de 7 anos. Alexandria, a segunda cidade do Império, também será feita de Seiofpeter, e Roma, a capital do mundo, aguarda um grande privilégio para o qual Deus a preparava há muito tempo. Em diante, então, o príncipe avança, levando consigo os destinos da igreja, onde ele conserta sua última morada, e onde ele morre, lá terá seu sucessor em dignidade sublime de vigário de Cristo. Ele deixa Antioquia, fazendo de um de seus discípulos, Evodius, seu bispo. Evodius sucede Pedro como bispo de Antioquia, mas que sei não é para herdar a cabeceira da igreja, que vai para onde Pedro vai. Ela envia Marcos, outro de seus discípulos, para tomar posse, em seu nome, de Alexandria, e esta igreja lhe teria sido o segundo no mundo, e embora ele não tenha governado pessoalmente, ela eleva acima da de Antioquia. Feito isso, ele vai para Roma, onde estabelece permanentemente aquela cadeira no qual viverá, ensinará e governará, em seus sucessores, até o fim dos tempos. E aqui temos a origem das 3 grandes seis patriarcais, que foram objeto de tanta veneração nos primórdios. A primeira é Roma, que investida com todas as prerrogativas do príncipe dos apóstolos, que, ao morrer, transmitia a ela. O segundo é Alexandria, que deve sua preeminência a Pedro, está adotando-a como sua segunda ver. O terceiro é Antioquia, para onde ele reparou pessoalmente, quando ele deixou Jerusalém para trazer aos gentios a graça da adoção. Se, portanto, Antioquia está abaixo de Alexandria no posto, Alexandria nunca desfrutou da honra concedida a Antioquia, de ter sido governada pessoalmente por ela, quem Cristo nomeou para ser o pastor supremo de sua igreja. Nada, então, poderia ser mais justo do que Antioquia deve ser honrado, naquela teve o privilégio de ter sido, por 7 anos, o centro da cristandade, e este é o objeto da festa de hoje. Os filhos da igreja têm o direito de sentir um interesse especial em cada solenidade que é mantida em memória de São Pedro. A festa do Pai é uma festa para toda a família, pois a ela deve sua própria vida. Se há apenas uma dobra, é porque há apenas um pastor. Vamos, então, honrar a prerrogativa divina de Pedro, a que o cristianismo deve sua preservação, e vamos muitas vezes refletir sobre as obrigações que estamos sob para a sé apostólica. Na festa da cadeira em Roma, vimos como a fé é ensinada e mantida e propagada pela Igreja-mãe, que herdou as promessas feitas a Pedro. Hoje, consideremos a vera apostólica como a única fonte do poder legítimo, pelo qual a humanidade é governada e governada em tudo o que diz respeito à salvação eterna. Nosso Salvador disse a Pedro: para vocês, eu dou as chaves do reino dos céus, Mateus 16:18, ou seja, da igreja. Ele disse-lhe, em outra ocasião, alimente meus cordeiros, alimente minhas ovelhas. João 21:15, 17, para que Pedro seja príncipe, pois, na linguagem das escrituras sagradas, que eles denotam o poder principesco, ele também é pastor, e pastor universal, para todo o rebanho é composto sobre os 2 termos,
cordeiros e ovelhas. E ainda outros pastores em cada parte do mundo cristão. Os bispos que o Espírito Santo colocou para governar a Igreja de Deus, Atos 20 e 28, governam, em seu nome, suas respectivas dioceses, e também são pastores. Como é que as chaves, que foram dadas ao Peter, são encontradas em outras mãos além da dele? A Igreja Católica explica a dificuldade para nós por sua tradição. Ela nos diz, por Tertulian, Cristo deu as chaves a Pedro, e através dele para a Igreja. Scorpiac, ch 10, por St. Optatus de Milev, por uma questão de unidade, Pedro foi feito o primeiro entre todos os apóstolos, e ele sozinho recebeu as chaves, que ele poderia dá-los ao resto. Contra Parmenianum, livro 7, São Gregório de Nissa, foi através de Pedro que Cristo deu aos bispos as chaves de sua prerrogativa celestial. Optum 3, por São Leão, o Grande, se Nosso Senhor queria que houvesse algo em comum para Pedro e o resto dos príncipes de sua igreja, foi apenas nesta condição, que, seja qual for, ele deu ao resto, ele deu-lhes através de Pedro. Ioaniv. Assumpit. Sermão 4. Sim, o episcopado é mais sagrado, pois vem das mãos de Jesus Cristo através de Pedro e seus sucessores. Tal é o ensinamento unânime da tradição católica, que está de acordo com a linguagem usada pelos pontífices romanos desde os primórdios, que sempre falaram da dignidade dos bispos como consistindo em serem chamados a uma parte de sua própria solicitude. Por isso, São Cipriano não hesita em dizer que nosso Salvador, desejando estabelecer a dignidade episcopal e constituir sua igreja, diz a Pedro, para vocês, darei as chaves do reino dos céus, e aqui temos tanto a instituição dos bispos quanto a constituição da igreja. Epístola 33. Esta mesma doutrina está claramente declarada em uma carta escrita ao Papa São Simaco por São Caesarius de Arles, que viveu no século V, o episcopado flui do abençoado apóstolo Pedro, e, consequentemente, pertence à sua santidade para escrever às várias igrejas as regras a seguir. Epístola X. Este princípio fundamental, que São Leão, o Grande, desenvolveu tão habilmente e eloquentemente, como vimos na festa da cadeira em Roma, 18 de janeiro, este princípio, que é ensinado pela tradição universal, é estabelecido com toda a precisão possível nas magníficas cartas, ainda extasiadas, do Papa São Inocente, o primeiro, que precedeu São Leão por vários anos. Assim, escreve ao Conselho de Cartago, que o episcopado, com toda a sua autoridade, emana da Sé Apostólica. Epístola 29, ao Concílio de Milevo, que os bispos devem olhar para Pedro como a fonte de onde o seu nome e sua dignidade são derivados. Epístola 30, a São Vicrítrico, bispo de Rouen, que o apostolado e o episcopado devem sua origem a Pedro. Epístola 2, controvérsia não é nosso objeto. Tudo o que nosso objetivo, dando essas citações dos pais sobre as prerrogativas da cadeira de Pedro, é excitar os fiéis a serem dedicados a ela e venerá-la. Isso nos esforçamos para fazer mostrando-lhes que esta cadeira é a fonte da autoridade espiritual que, em seus diversos graus, as governa e as santifica. Sim, toda autoridade espiritual vem de Pedro, tudo vem do bispo de Roma, em quem Pedro continuará a governar a igreja até o fim dos tempos. Jesus Cristo é o fundador do episcopado, é o Espírito Santo que estabelece os bispos para governar a igreja, mas a missão, a instituição, que atribui ao pastor seu rebanho, e ao rebanho seu pastor, estes são dados por Jesus Cristo e o Espírito Santo através do ministério de Pedro e seus sucessores. Que sagrado, como divino, é essa autoridade das chaves, que é dada pela primeira vez pelo próprio céu pontífice romano, em seguida, é delegado por ela e para os prelados da igreja, e assim guia e abençoa todo mundo cristão. A Sé Apostólica variou seu modo de transmitir tal autoridade de acordo com as circunstâncias das várias eras, mas a única fonte de todo o poder sempre foi a mesma, a presidente de Pedro. Já vimos como, no início, havia 3 cadeiras, Roma, Alexandria e Antioquia, e todas as 3 eram fontes da instituição canônica dos bispos de suas respectivas províncias, mas eram todas as 3 cadeiras de Pedro, pois foram fundadas por ela e para que pudessem presidir seus patriarcados, como São Leão, anúncio de Epístola Anatolium, São Gelasius, Concil. O Romanum. Lab. Tom. 4, e São Gregório, o Grande, Epístola Adologium, ensinam expressamente. Mas destas 3 cadeiras, o pontífice de Roma tinha sua autoridade e sua instituição do céu, enquanto os outros 2 patriarcas não podiam exercer seus direitos até que fossem reconhecidos e confirmados por ele,
que era o sucessor de Pedro como vigário de Cristo. Mais tarde, 2 outras versés foram adicionadas a estes 3 primeiros, mas foi apenas com consentimento do pontífice romano que Constantinopla e Jerusalém obtiveram tal honra. Vamos notar também a diferença entre as honras acidentais conferidas a 4 dessas igrejas, e a prerrogativa divina da Igreja de Roma. Pela permissão de Deus, as 6 de Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Jerusalém, foram contaminadas por heresia, tornaram-se presidentes de peste, Salmo 1:1, e tendo corrompido a fé que receberam de Roma, eles não podiam transmitir aos outros a missão que eles mesmos haviam perdido. Triste, de fato, foi a ruína de pilares como estes. A mão de Pedro os tinha colocado na igreja. Eles tinham merecido o amor e veneração dos homens, mas eles caíram, e sua queda deu mais uma prova da solidez daquele edifício que o próprio Cristo havia construído sobre Pedro. A unidade da igreja ficou mais visível. Obrigada pela traição de seus próprios filhos favorecidos a privá-los dos privilégios que haviam recebido dela, Roma era, mais evidentemente do que nunca, a única fonte do poder pastoral. Nós, então, padres e pessoas, temos o direito de saber de onde nossos pastores receberam seu poder. De quem eles receberam as chaves. Se sua missão vem da Sé Apostólica, vamos honrá-los e obedecê-los, pois eles são enviados a nós por Jesus Cristo, que os investiu, através de Pedro, com sua própria autoridade. Se eles reivindicarem nossa obediência sem terem sido enviados pelo bispo de Roma, devemos nós recusar a recebê-los, pois eles não são reconhecidos por Cristo como seus ministros. A Santa Unção pode ter conferido a eles o caráter sagrado do episcopado, não importa, eles devem ser como alienígenas para nós, pois não foram enviados, eles não são pastores. Assim, é que a divina fundadora da igreja, que queria que ela fosse uma cidade sentada em uma montanha, Mateus 5:14, lhe deu visibilidade, era um requisito essencial, pois como todos foram chamados a entrarem em sua pálida, todos devem ser capazes de vê-la. Mas ele não estava satisfeito com isso. Além disso, ele desejava que o poder espiritual exercido por seus pastores viesse de uma fonte visível, para que os fiéis possam ter um meio certo de verificar as reivindicações daqueles que deveriam guiá-los em seu nome. Nosso Senhor, dizemos com reverência, devia isso a nós, pois no último dia, Ele não nos receberá como seus filhos a menos que tenhamos sido membros de sua igreja e tenham vivido em união com ela e pelo ministério dos pastores legalmente constituídos. Honra, então, e submissão a Jesus em seu vigário. Honra e submissão ao vigário de Cristo nós pastores que Ele envia. Como homenagem à nossa devoção ao príncipe dos apóstolos, vamos recitar, em sua homenagem, o seguinte hino, composto por São Pedro Damião. Hino. O príncipe do Senado Apostólico. Arauto de Nosso Senhor. Primeiro pastor dos fiéis. Vigiar o rebanho confiado a você. Leve-nos através de pastos verdantes, alimentando-nos com o alimento da palavra, e nos levar, assim alimentado, para a dobra celestial, para onde você já se foi. Para você, Pedro, foram entregues as chaves do portão do céu, e todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, reconhecem sua autoridade. Tu que escolhe a cidade onde deve ser estabelecida a rocha da verdadeira fé, a fundação do edifício, no qual a Igreja Católica se mantém imóvel. Tua sombra, como tu passa, cura os doentes, e Tabita, que fez roupas para os pobres, foi criada a vida em sua licitação. Amarrado com 2 correntes, tu foi libertado pelo poder de um anjo, ele te oferece colocar suas roupas e tuas sandálias, Ilu. Para o Pai não Gotem, e para o Filho só gerado, e para o Espírito coigual de ambos, sejam louvores e o mais rico poder. Amém. Glória seja a ti, ó Príncipe dos Apóstolos, em teu presidente em Antioquia, onde você fez por 7 anos presidir a Igreja Universal. Quão magníficas são as estações de seu apostolado, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, pelo discípulo Marcos, e Roma. Estas são as cidades que foram homenageadas pela teu presidente de agosto. Depois de Roma, Antioquia foi a mais longa agraciada por sua presença, justamente, portanto, honramos esta igreja, que foi assim feita por vocês, a mãe e a senhora de todas as outras igrejas. Infelizmente, toda sua beleza agora deixou ela, mas ela não tinha sua fé está morta, ela está em escravidão ao Sarraceno. Salve-a, leve-a mais uma vez sob o teu poder, traga em lealdade a Roma, onde tua cadeira, não apenas por 7 anos, mas para todas as idades.
Os portões do inferno soltaram a fúria de cada tempestade sobre você, firme rocha da igreja. E nós mesmos vimos a cadeira imortal banida por um tempo de Roma. As palavras de São Ambrósio então vieram à nossa mente: onde Pedro está, a igreja. Como poderíamos nós desesperar? Não sabíamos que foi a inspiração de Deus que te fez escolher Roma para o lugar de descanso fixo do teu trono. Nenhuma vontade humana pode colocar em segundo lugar o que Deus uniu. O bispo de Roma deve sempre ser o vigário de Cristo, e o vigário de Cristo, deixe o sacrilégio e a perseguição bani-lo como eles vão, deve ser sempre o bispo de Roma. Santo apóstolo, acalmar a selvageria da tempestade, para que os fracos não devem levar escândalo. Impressa a Nosso Senhor que Ele não permita que a residência do seu sucessor seja perturbada naquela cidade sagrada, que foi escolhida para uma grande honra. Se for que seus habitantes mereçam punição por suas ofensas, poupe-os pelo bem de seus irmãos do resto do mundo, e reze por eles, para que sua fé possa mais uma vez se tornar o que era quando São Paulo a elogiou, e lhes disse: sua fé é falada em todo o mundo. Romanos 1:8. Igual. Este texto é extraído de Liturgical IA, de autoria de Dom Próspero Gueranger.